Conversamos agora com Moema Santiago, ela que foi deputada federal pelo Ceará de 1987 a 1991 e a primeira mulher a representar o Ceará lá no Congresso Nacional. Hoje ela faz parte do diretório, na realidade, da executiva do PSDB Nacional. Moema, primeiro, muito obrigado por participar do nosso jornal. E você que fez parte da Constituinte de 1988, você acredita que o Brasil hoje cumpre, pelo menos com boa parte da Constituição que é chamada cidadã? A Constituinte trouxe grandes avanços. Eu considero um dos maiores avanços a criação do Ministério Público, porque se não fosse o Ministério Público que nós assinamos e concretizamos, você não teria hoje o Lava Jato, você não teria o Moro fazendo essa faxina, essa limpeza, o resgate de um novo Brasil da maneira que está. Então, a atuação do Ministério Público teve um embasamento com o nosso trabalho na Constituinte, de todos nós, deputados e senadores constituintes. E o Ceará teve um grande senador, que foi o senador Virgílio Távora, foi um grande constituinte, vários deputados, Firmo de Castro, entende? Eu fui a única mulher, né? E o Ceará hoje tem também duas deputadas atuantes, que é a deputada Gorete, a nossa ex-prefeita, a deputada Luziane Lins, né? Então, nós precisamos de mais mulheres, porque uma mulher na política, ela, antes de fazer uma ponte, antes de fazer uma obra faraônica, que sabe que está tirando o dinheiro do hospital ou da escola do seu filho, ela vai investir realmente na saúde pública, no transporte público, no bem-estar, e não em obra simplesmente para ter manipulação de recursos ou que sejam usadas somente como propaganda. Então, eu acho que é importante que o Ceará eleja mais mulheres. Entende? Acho que as mulheres cearenses, até hoje, não decepcionaram. Você falou agora de mulheres na política e a gente tem uma presidente que já cumpriu 4 anos de mandato e agora, no primeiro ano. Você acredita que a presidente Dilma Rousseff hoje, ela representa bem as mulheres lá no Palácio do Planalto? Olha, eu pessoalmente até conheço, fomos amigas. Ela esteve no Ceará e eu a recebi. Na época que eu era deputada constituinte, eu fiz um debate no PDT, na época eu era deputada, fui eleita pelo PDT, e o Carlos Araújo, o marido dele, era o presidente da Assembleia, veio fazer um debate. Essa era uma história que eu até já tinha esquecido. Quando eu me encontrei com ela, quando ministra de Minas e Energia, ela falou: Moema, você continua com as roupas brancas, rendas lindas do Ceará? E eu fiz assim, uma cara meio de bocó. Como é que ela sabe disso? Aí disse: você não se lembra, eu estive no Ceará, você chamou o Carlos Araújo para um seminário do PDT, e aí você me levou para as praias, as suas bordadeiras, o artesanato lindo cearense. E conversamos, nos damos muito bem, mas eu acho que a pesquisa diz tudo, né? 86%. Né? A presidente, apesar dos esforços, ela tem dado tiro no próprio pé. Muitas vezes ela age como se fosse até de uma maneira arrogante, meio autista, que ouve só ela mesmo, porque são medidas que vão contra todo mundo, contra o seu próprio partido, contra os seus próprios economistas, contra os próprios ministros. Né? Então, ela tem os grandes erros econômicos, nós estamos pagando um preço muito caro, né? Quebrou a política de controle da inflação, rompeu a lei de responsabilidade fiscal, fez pedalada, tem uns gastos exorbitantes, entende? Então, o povo está vendo, o povo tem se manifestado livremente nas grandes manifestações, sem dinheiro, vai no domingo, vai de cadeira de roda, leva as crianças, vai sem lanche, vai sem ônibus, vai com a sua cara e o seu coração e, sobretudo, com a bandeira brasileira, que são as coisas que hoje nós temos que levantar, a verdadeira as cores da união da nação, a bandeira verde e amarela. Então, eu acho que os dados falam por si, entende? É lamentável, ela possivelmente será empichada. Se não for empichada, dificilmente ela termina esse governo, não tem condição, entende? E a incompetência dela
todo mundo sabe. Ela, como administradora, foi vendida como um fantoche de imagem, de grande gerente, não, nada disso. Ela, como administradora, até conseguiu falir uma loja de R$ 1,99, que é uma coisa que funciona no Brasil inteiro. Qual é a cidade brasileira que não tem uma loja de R$ 1,99 que esteja indo muito bem, né? Moema, só para a gente finalizar, como é que você avalia hoje toda essa crise política que a gente vive? E muitos economistas até dizem que é por causa dessa crise política que a gente vive também essa crise financeira. E aí, um grande partido como o PMDB, que acaba sendo muito mais oposição do que propriamente um partido da base, que acabou entrando aí com essa questão do pedido, aprovou a questão do pedido de impeachment lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, assim, como é que você avalia hoje toda essa loucura que a gente vive no cenário político aqui no Brasil? Olha, realmente nós estamos vivendo uma crise política. Eu até avançaria um pouco. No mundo inteiro existe um descrédito da classe política, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países. Só que aqui, na Argentina e na Venezuela, entende? Chegou-se a pontos altos. Só que lá está mudando. Na Argentina, conseguiu-se tirar a Cristina e substituir pelo Macri. Que vai terminar aqui, eu não sei quem é que vai se substituir, mas, com certeza, esses anos do PT não vão ter continuidade. Por eles mesmos, porque foram eles que enterraram as políticas econômicas que estavam dando certo. O real, o país tem que ter uma moeda forte. A moeda, nós temos que resgatar o real. Um país é respeitado, o Brasil era respeitado lá fora, depois que conteve uma inflação louca, que era a geração nova, não sabe o que é uma inflação às 8 horas da manhã, tinha um preço, ao meio-dia outro preço, e 6 horas da tarde outro preço. Quer dizer, e quem sofre com a inflação é justamente a população mais pobre, é a dona de casa que fica, de manhã vai comprar o leite, quando chega no final do dia não tem mais dinheiro para comprar o leite já triplicou, né? Então, a política da estabilidade da moeda, a política do presidente Itamar, do presidente Fernando Henrique, da credibilidade do real, foi uma política muito importante que levou o Brasil a um espaço internacional de respeito. Respeito hoje que nós não estamos tendo. Não. A política no Brasil, hoje o Ceará, que teve grandes senadores, Virgílio Távora, senador Lúcio Alcântara, senador Beni Veras, e que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, entende? Hoje, os senadores do Ceará são vaiados em qualquer esquina. Né? Então, a política está sendo levada a um nível de deboche muito triste mesmo. Precisamos mudar o Ceará e precisamos ter políticos com mais respeito.